trata de um bate-papo e é bem informal. A gente não vai ter muitas formalidades ou questões mais acadêmicas quando tem o rigor aqui, né, numa defesa, por exemplo. A gente vai trabalhar aqui mesmo conversando, e eu vou começar pedindo ao professor Juan que se apresente, né? Aí, Juan, puder falar mais pertinho do microfone. Bom, pessoal. Vai. Vai? Ah, agora foi. Bom dia, tudo bem? Inicialmente, né, agradecer ao professor Américo pelo convite. Tá? Como coloquei para ele, realmente um momento muito rico de aprendizado para mim, tá? E mais ainda, tendo a oportunidade de estar do lado do professor Giordano, tá? E, obviamente, do professor Américo, correto? Então, assim, para quem não me conhece ainda, né, eu ministro as disciplinas de metodologia dos esportes coletivos, metodologia do jogo, e toda a parte referenciada na área do jogo, abordagens a partir do jogo, ensino do esporte a partir do jogo, tá? Assim, eu aqui na UNB, só para que vocês se contextualizem um pouco, eu vim aqui em 2019, eu cheguei aqui na FEF em 2019, mas na verdade eu pertenço à UFMG, lá em Minas, e que acontece devido a questões da minha esposa, que foi transferida para Brasília. Eu cheguei aqui na UNB e o pessoal me acolheu muito bem, graças a Deus, tá? E desde 2019 estou aqui ministrando essas disciplinas, trabalhando, tá? E como vocês já perceberam, né, eu sou estrangeiro, tá? Eu nasci na Colômbia e nasci especificamente em Bogotá, né, a capital. Capital da Colômbia. Então eu sou acostumado lá com o frio, tá? Então às vezes eu sofro aqui com o calor, tá? Mas enfim, é isso basicamente, tá? Legal. Obrigado. Obrigado eu, professor Giordano. Bom dia a todos. Também gostaria de expressar a minha gratidão de estar aqui conversando sobre assuntos que eu amo, com colegas que eu tenho o prazer de dividir aqui a Faculdade de Educação Física, professor Juan, professor Américo, ao grupo de alunos que está aqui, que é sempre muito ativo na organização e na realização do próprio aprendizado. É sempre um prazer. Eu coloquei anteriormente lá no grupo que quando tem esses alunos envolvidos, o sucesso é certo. Então, fica também meu agradecimento aos colegas que estão organizando essa oportunidade. Para aqueles que não me conhecem, eu me chamo Giordano, completei um ano aqui de casa da Faculdade de Educação Física. Eu sou professor responsável pelas cadeiras de aprendizagem, desenvolvimento motor aqui na Faculdade de Educação Física, da área de comportamento motor, disciplinas que estão bem relacionadas com a área. Anteriormente, eu dei aula no Piauí, na Universidade Estadual do Piauí. Então, diferente do Juan, que estava acostumado com frio. Estive lá semana passada, estava 44 graus. Mas eu sou do interior de São Paulo, sou caipira, por isso que eu puxo o R. Não importa. Enfim, e sempre trabalhei na área de comportamento motor. Aqui na FEF eu coordeno o laboratório de comportamento motor, sinais biológicos, biomecânica. E, enfim, é um prazer estar aqui com vocês, dialogando sobre a área. Eu fico sempre muito empolgado com tudo que se relaciona à área e me coloco à disposição. Obrigado. Legal. Bom, acho que para quem já assistiu algum evento nosso, a gente sempre pergunta assim, né? Por que educação física? Ou por que escolheu a área? Ou por que caiu na área ali de atuação? Eu queria saber o que levou vocês, né, até a estar aqui, na condição de professor. Como vocês se apresentaram, brevemente, eu trabalho com a área de administração e marketing, e o que me levou para essa área foi um aluno de personal. Ele falou assim, olha, vai ter inscrição para aluno especial do mestrado
em marketing, lá no programa de pós-graduação em administração, porque você não faz, né? Vai ajudar muito na carreira de personal e tal. E aí foi, né? E aí o resto é história. Então, a gente, às vezes, entra num programa de pós por disciplinas, né, como aluno especial. A gente não entra no programa de pós propriamente dito no início, mas depois que ingressa ali, faz uma disciplina, conhece professores, conhece pessoas, conhece laboratórios. Como é que você chegou lá no UFMG e como é que foi cair nessa área, né, de trabalhar com os esportes coletivos aqui e a área de estudo específica? Bem, bom, pessoal, assim, é uma história bem, acho que bem comprida. Vou fazer o resumido do resumo, tá? Então, né, acho que é interessante. Inicialmente, eu me interessei muito pela educação física, porque acontece que lá no último ano, que seria aqui terceiro ano do médio, tá? Lá na Colômbia, em Bogotá especificamente, você tem nesse ano você tem que fazer trabalho social. E esse trabalho social, você pode escolher o que você quiser, desde dar alguma aula para crianças com risco social, até, inclusive, promover a atividade física e tudo isso. Como o esporte sempre esteve comigo, eu jogava basquete, treinei o tempo todo artes marciais, enfim, gostava muito. Então eu falei, vou dar aula de basquete. Sim, é o que eu sei, eu gosto, eu amo o basquetebol. E então comecei com isso. Aí eu percebi, falei, olha, eu acho que eu gosto disso, seria bem legal. E aí então foi justamente isso, eu decidi fazer a faculdade. Eu não entrei em universidade pública, só para que você saiba. Por quê? Porque acontece que pela minha situação eu tinha que bancar ao meu estudo. Mas faculdade pública é de graça. É sim, só que o programa lá de educação física na faculdade pública, ela estava voltada especificamente para a educação física escolar. E eu confesso que eu queria ser técnico de basquete. Então falei, não me interessa, então vou lá para o outro lugar. Correto? Então aí começou, foi justamente isso. E aí sempre veio, né, a pergunta: como é que eu posso ensinar melhor o esporte, especificamente o basquetebol? O que eu faço para isso? Tá? E essa pergunta foi o que me trouxe aqui para o Brasil. Tá? E especificamente procurar, e aí eu tenho muita gratidão por isso, procurar o professor Paulo Juan Greco, que justamente foi meu orientador durante o mestrado e doutorado, para justamente conseguir responder essa pergunta, e que ainda está no ar, né? Mas eu que estou aqui ainda, estou tentando responder como ensinar melhor o esporte, mas uma coisa tenho clara: vamos evitar a especialização precoce. E qual que é o caminho para isso? Bom, justamente nós temos diversas ferramentas na literatura que são abordagens a partir do jogo para ensinar esporte. Bom, é isso. Legal. Então, o Juan veio para o Brasil, para o UFMG, fica lá em Belo Horizonte, né? É isso. Minas Gerais. E você, Jordano, como é que foi? Bom, eu sou ex-atleta frustrado. Sou do voleibol. Eu estava indo muito bem, estava ali na transição do ensino médio para a graduação e tinha contrato, ia para fora. Mas eu torci o joelho e acabou minha carreira. Basicamente foi isso. Cheguei em casa, minha mãe falou: na minha casa ou você estuda ou trabalha. Aí eu preferi estudar. Por motivos óbvios. E por estar no esporte, entrei na educação física. No meu segundo semestre, eu tinha muita pretensão de ser técnico de voleibol, porque já estava inserido no contexto. Eu fiz também universidade particular, fui bolsista do ProUni 100%, e eu não sei se eu estaria aqui se não fosse esses programas que ajudam, né, as pessoas a terem acesso. Mas eu morava em Piracicaba, e do lado de Piracicaba tem a Unesp de Rio Claro. E conheci um professor chamado Antônio Afonso Machado, que é do voleibol e é responsável pela cadeira de Psicologia do Esporte lá em Rio Claro.
Ele falou, olha, você gosta de voleibol, você não quer conhecer o laboratório? Aí eu passei uns 6, 7 meses no laboratório dele, logo no meu 2º ano, estudando psicologia do esporte. Comecei a estudar prática mental, treinamento mental, e gostei da prática, de melhorar o comportamento, de movimento, de habilidades motoras das pessoas. Nessa época, eu estudava, uma das minhas professoras, a professora Silmara, que dava aula em Araras, e a esposa do Humberto, que é do Laboratório de Comportamento Motor da USP. E o Alaércio, que era meu orientador de iniciação científica lá na faculdade, era ex-orientando do professor Gotani. Eles me apresentaram e aí eu fui para a USP e lá eu estive no laboratório do professor Gotani, trabalhando com a professora Camila Torriani desde o início. Fiz iniciação científica, mestrado, doutorado no mesmo laboratório, o Laboratório de Comportamento Motor da USP, e lá eu fiquei... lá eu me encontrei na área de aprendizagem motora e trabalho desde 2010 estudando e pesquisando aprendizagem. Então, eu comento isso com os alunos, que a gente se acha numa mescla, né, de coisas que a gente tem inclinação e fazem muito sentido para a gente, mas que a gente sempre esteja aberto a outras coisas, porque na USP eu era atleta e na USP eu fui estudar pessoas com deficiência neurológica. Dentro dessa perspectiva, o curso de Educação Física abre muitas portas para a gente, né? Coisas que, eventualmente, a gente nem sabia que tinha interesse pelo fato de não conhecer mesmo. Assim. Eu acho que foi nesse sentido. Aí, desde então, eu trabalho com aprendizagem motora, desde a iniciação científica. Legal. Bom, eu fico muito à vontade, né, com vocês dois, porque nessa trajetória, eu, lógico, tentei fazer no início mestrado não em administração, mas em educação física, e visitei ambas as universidades e tive muito próximos às pessoas com quem vocês estudaram, né? Talvez na USP um pouco mais distante no tema de estudo, que era, eu estava ali, o pessoal da Maria Augusta, do Laboratório de Fisiologia do Exercício, mas na UFMG, com o Luciano Prado também, Fisiologia, mas sempre em contato com o pessoal das áreas todas, né, que o mestrado abrangia. E eu me lembro que, na administração, eu ouvi uma frase que mudou um pouco o meu pensamento, que era: a administração é uma área transversal a todos os outros cursos. Qualquer curso superior que você fizer, em algum momento, ou você vai precisar de administração, ou vai ter alguém que estudou administração te coordenando, né? E aí, ao estudar um pouco, né, para trazer as pautas aqui para a gente discutir, o que me veio à cabeça foi essa frase, porque o comportamento motor me parece uma das áreas da educação física mais transversal. Que ela é transversal tal qual a administração para outras carreiras, mas para qualquer área de educação física que eu for atuar, a impressão que eu tenho é que o comportamento motor ela é transversal. Seja, né, igual eu mandei na mensagem para vocês ontem, né, da iniciação a qualquer tipo de aprendizado para práticas corporais diversas, né, para esportes, para atividade física diversa, ao alto rendimento, da infância à terceira idade. Então, eu queria que a gente conversasse um pouco sobre isso, né? O que vocês acham disso? Eu estou correto nesse pensamento, porque eu não consigo ver ensinar um supino para um vovô lá na academia, ou eu ensinar uma finalização de prova na natação, onde eu preciso que a pessoa pare de respirar, acelere pernada, consiga mentalizar e executar um encaixe da última braçada perfeito na borda para não perder tempo, né? Eu não consigo imaginar coletivamente como é, porque sempre fui de esporte individual, mas acredito que tem essa complexidade toda. E eu queria que a gente conversasse um pouco sobre isso, até para as pessoas entenderem um pouco o que é isso, o que é comportamento motor, para que é legal estudar essa área, de onde ela vem, para onde, o que eu faço ao estudar essa área, né? Enfim, quem começa? Bom, eu acho que aí, né, tem que ser o professor Giordano, já que ele é o expert, né, nessa área. De fato. Comportamento motor consegue ser até interdisciplinar, né? Porque quando a gente pensa nas ciências do movimento, fisioterapia, terapia ocupacional, também se usam conhecimentos da área de comportamento motor para atuar. Eu lembro do professor Schmidt, inclusive, para a fisioterapia, ele fez
a entrada do comportamento motor na fisioterapia, ele fez uma palestra e o professor Gotani aqui em Brasília falou do cavalo e cavaleiro, que vai na mesma analogia. O Schmidt disse que as outras disciplinas elas lidam bastante com hardware, né? Então, fisiologia, anatomia, com o corpo especificamente, produção de movimento. Mas o comportamento motor lida com o software. Então, como a gente controla, aprende, desenvolve as habilidades de movimento, né? A área de comportamento motor é uma área básica, em tese, e ela não se preocupa para a atuação profissional especificamente. A gente busca entender 3 coisas relacionadas às habilidades motoras: como a gente controla as habilidades motoras, como a gente adquire comportamento habilidoso por meio da prática, como a gente aprende essas habilidades motoras, como a gente se desenvolve ao longo da vida. E aí seria uma disciplina de caráter básico, como a matemática, como a biologia, não aplicado, por exemplo, como a arquitetura, que aplica conhecimentos da matemática, ou da medicina, que aplica conhecimentos da biologia, né? Então, a área de aprendizagem, desenvolvimento e controle são áreas básicas. Só que elas, no nível de análise, elas utilizam comportamento observável de movimento para análise, para estudo. Por analisar esse comportamento no nível de análise do comportamento, nós temos uma translação dos conhecimentos do comportamento motor muito fácil para todas as áreas, porque a gente atua no nível de análise do comportamento. Então, um técnico, quando está atuando, ele está atuando no comportamento de movimento. Um terapeuta, quando está reabilitando alguém, idem. A gente, quando está intervindo num bebê recém-nascido para ver se tem ou não algum marco de desenvolvimento, a gente está analisando o comportamento dessas pessoas. Então, é uma pesquisa, é uma área básica, só que por estar num nível de análise intermediário, que é o comportamento, não sociológico, mas também não microfisiológico, né, molecular, a gente consegue traduzir esse conhecimento facilmente para a prática profissional. Então, Américo, o que você comentou, de fato, eu lembro uma conversa. Estava eu, Laura e o professor Martim ali, e aí a gente estava conversando das aplicações do comportamento motor. Eu falei, não, tem um projeto da gente na polícia. Aí eu falei, legal. E tem um projeto também com esporte. A gente também está estudando o desenvolvimento de crianças ribeirinhas com os colegas lá de Rondônia e tal. Aí os colegas, mas e na escola? Eu falei, não, na escola também tem coisa de comportamento motor, né? Aí o Martim olhou para mim assim e falou, bicho, mas comportamento motor está em tudo? Eu falei, é que está em tudo mesmo. O comportamento motor está em tudo, tem essa possibilidade de trocar figurinha com todas as áreas da educação física e das áreas mães, né? Aliás, das áreas irmãs. Então, fisioterapia, terapia ocupacional também bebem da fonte da área de comportamento motor. O que muito me alegra, porque aí eu posso estar numa mesa discutindo com colegas do esporte, aí amanhã estou com colegas lá da polícia, não tem nada a ver. E aí, no outro dia, a gente está na fisioterapia, a gente transita muito bem, isso é motivo de alegria para a gente. Legal. E aí fico imaginando na área coletiva, né? Porque o comportamento ele depende, às vezes, acho que elementos externos, né? Que estão jogando contra ou junto com você devem interferir, né? Sem dúvida. Então, assim, imagino o quanto isso deve ser interessante na sua área de estudo. Bem legal. Porque eu lembro que eu tinha atletas que, quando iam disputar uma prova de natação, a depender da raia que ele caía na final, ele dava a prova por condenada, porque ele tinha que respirar para um lado que não era o que ele gostava. Então, enfim, uma coisa simples. Agora, imagina uma dinâmica de jogo, como futebol, basquete, enfim, e cada vez mais dinâmica e potente, né? Eu queria que você falasse um pouquinho. Bem, eu acho muito interessante, né, essa questão aqui, e isso que é bom da gente contar com pessoas, obviamente, versadas, expert na área, né? E o professor Américo foi muito feliz em trazer, né, essa questão de área transversal. Porque é o seguinte, olha só, enquanto o professor Giordano estava falando, né, aí eu estava aqui pensando como é interessante isso, porque nós vamos partir do seguinte, o que é aprender, no final das contas, né? Porque no final das contas, quando a gente dá aula, o que você quer? É contribuir para que essa pessoa tenha uma mudança no comportamento indo na perspectiva clássica, né? Da aprendizagem motora, correto? Mas aí é que vem a questão.
justamente esse aprendizado é uma questão linear? Não, não é, certo? É uma questão absolutamente não linear, tá? Então você pode aprender de uma forma, de outra, e aí é que vem justamente essa questão de como é que você, professor, consegue fazer com que essa pessoa aprenda a partir dessa individualidade. E aí então vem essa questão do comportamento. Indo assim na perspectiva, por exemplo, dos esportes coletivos, e aí de novo trazendo a questão do comportamento motor, o que você analisa, por exemplo, num jogo, tá? Para saber se seus jogadores, atletas, seja qual for o contexto, iniciação esportiva, especialização, educação física escolar, tem muito estudo, inclusive, que para o ensino do esporte verificar se houve ou não aprendizado, filma seu jogo. E o que você analisa? Comportamento, tá? Por quê? Porque justamente é o que você observa. Então, será que a decisão que tomou foi adequada nessa situação? E aí eu trago outra questão aqui bem interessante. Justamente, veja como é que o campo da aprendizagem motora, controle motor, comportamento motor, sim, ela tem ganhado muito espaço. Onde, especificamente no ensino do esporte coletivo? A partir de quais propostas pedagógicas? A pedagogia não linear. É muito interessante, tá? E aí que nós vamos falar do Constraint-Led Approach, por exemplo, tá? Que foi justamente isso, a partir da aprendizagem motora, como é que as restrições do ambiente, da tarefa, do indivíduo, nesse caso, do jogador ou do aprendiz, né? Como é que tudo isso regula, não vamos falar de termos clássicos, não condiciona, né? Vamos deixar de lado o behaviorismo. Regula, né, o comportamento da pessoa. Então eu vejo isso muito, muito interessante. Agora, em esportes coletivos, pessoal, o que acontece? O comportamento você consegue, eu não vou falar de condicionar, vou falar de regular, vamos tentar moldar a partir de quê? Justamente do objetivo que você, professor, quer. Eu quero que o pessoal aprenda um conceito tático básico. Mas para isso, você que vai fazer? Vai dar palestra? Não, você vai aplicar isso a partir de tarefas. E a partir de quê? De modificações, por exemplo, no número de jogadores, nas regras, no espaço, no feedback. O que você vai falar? Você quer promover uma aprendizagem implícita ou explícita? Então veja como é que tudo isso tem essas interações, tá, com relação a isso. E que hoje em dia o esporte coletivo está realmente abraçando muito a questão do Constraint-Led Approach, tá? E especificamente a aplicação dos jogos reduzidos, dos famosos Small-Sided Games. Uhum. Eu lembro que uma vez a gente fez um congresso, né? Ainda como treinador de natação, a gente promovia muito congresso para a própria faculdade, também fiz particular. Na época não tinha educação física na Federal, lá em Lavras, onde eu estudei. E eu convidei pessoas da UFMG, e aí foi um dos meninos lá da parte de comportamento motor e de aprendizagem motora. E ele falou com a gente assim, sobre feedback. Não adianta vocês pararem um atleta que está num treino de alta demanda fisiológica e de cara dar o feedback para ele. Aí ele me mostrou um estudo que ia, se eu não me engano, acho que 7 a 9 segundos para a pessoa voltar, né? Meio que para o espírito voltar para o corpo. Quem treina em alta intensidade vai entender. Para ele entender o que eu estava dando de feedback. E aí uma outra coisa que esse cara falou na palestra, eu sinto muito de não lembrar o nome. Depois tem até que perguntar ao Bruce quem que era, que foi uma indicação dele na época. Ele falava assim, corrige uma coisa de cada vez. E aí o que eu quero dizer com isso? Às vezes, no auge da nossa excelência em práticas, né, quaisquer, então, por exemplo, eu nado há muitos anos, então eu tenho uma facilidade de visualizar o que eu estou falando para correção ou para, enfim, se eu me ver nadando no filme, eu vou olhar 3 elementos que eu tenho que melhorar: respiração com a cabeça alta, braçada que está abrindo muito e a pernada que está lateralizando para compensar a braçada. Para a pessoa que não tem
vamos colocar aqui, fluência nessa língua motora, nesse entendimento e comportamento posterior, se eu dou um elemento para ele corrigir, ele vai conseguir pensar e talvez processar. Talvez, né? Porque ele ainda precisa colocar para dentro ali toda aquela questão do feedback e o que você quer que ele melhore. E muitos professores sobrecarregam os alunos com informação hoje. Então, indo para o mercado de trabalho, né, onde que eu pego tudo isso e aplico? Às vezes, é muito comum, até na sala de musculação, na aula de dança, a pessoa fazer uma intervenção com o aluno e corrigir milhares de coisas ao mesmo tempo. Então, uma coisa de cada vez, dá tempo para a pessoa voltar à calma, né? Ali, 7, 9, não lembro o estudo também, mas, a partir disso, modificou gritantemente as intervenções que eu fazia no treino, em termos de resultado, inclusive, porque os atletas passaram a entender, não só os atletas, mas principalmente as pessoas que treinavam no Master, na natação, que eram de idades mais, né, enfim, eram mais velhos, e eles precisavam desse feedback de cada movimento, ou de cada situação. E é mais ou menos isso, né? Talvez, desculpa se a analogia for muito infantil, mas quando a gente começa a dirigir, todo mundo olha para a marcha, para o câmbio, para trocar a marcha, né? E o que a gente quer é que essa soma de comportamento que dá um resultado esportivo ou um gesto motor na musculação, na dança, ou no patinar, no caminhar, que isso se automatize de certa maneira, né? E essa automatização, às vezes, você vai ter que ter paciência e saber interferir para que ele melhore. Acho que é mais ou menos isso, né? Se a gente for pensar, eu acho que o papel do professor é como que ele quebra cada parte daquele gesto que ele espera que o aluno faça e eduque, né? Ou crie elementos para que o aluno, por si só, aprenda o caminho ali motor que ele vai fazer e tudo. E uma outra coisa que eu queria que vocês comentassem, só para não esquecer, é que à medida que os meus atletas eles iam crescendo, mudava tudo. E aí, às vezes, o atleta saía de férias e ele tinha um estirão da puberdade, o homem, ou a menina, ela estava ali naquela fase pré-menarca, ali, ou pós-menarca, que o corpo muda completamente. Aí ele chegava no treino em fevereiro e falava assim, eu esqueci como é que nada. Né? Isso acontece? Tem alguma coisa que vocês acham que dá para comentar em cima disso? Não, tem várias coisas ali. Eu sei que eu coloquei duas perguntas ao mesmo tempo, né? Mas vamos lá, eu falei que era uma coisa de cada vez e fiz errado, né? Mas vamos primeiro de feedback e depois a gente vai do crescimento, tá? Vamos pro feedback primeiro. Não, em relação a essa primeira questão, tem muito a ver com uma perspectiva de aprendizagem de movimento, da aprendizagem motora, que estuda basicamente os fatores que influenciam a aquisição desse comportamento habilidoso. Então, aqui, instrução, a condição de prática, o feedback que a gente orienta, aspectos motivacionais, direcionamento da atenção. Então, são fatores que a gente impacta a aprendizagem. E o feedback é um deles, né? Então, como a gente provê informação para essa pessoa se reorganizar ou para essa pessoa se motivar, qualquer informação durante ou após a realização de uma determinada habilidade motora, a gente chama de feedback. E aí a outra pergunta aí é a outra sub-área, que é a área de desenvolvimento, como esse comportamento de movimento acontece ao longo da vida. E de fato, isso existe, e como o Juan comentou, ele existe de maneira não linear. Ou seja, o meu filho estava aprendendo a andar, ele não foi assim, hoje ele dá um passinho, aí 2, não. Ele estava engatinhando, olhou para mim, bum, levanta e corre. Assim, essas coisas acontecem de maneira não linear mesmo. É a natureza dos fenômenos naturais que se aplicam dentro das ciências do movimento. Para a primeira pergunta, especificamente, a gente sabe que o ser humano tem capacidade limitada de processar informações. Então, se a gente dá muita informação, a gente cria um overload informacional e, ao invés da gente estar sendo efetivo para ensinar essa determinada habilidade motora, a gente vai prejudicar. E aí esse é o problema, porque às vezes a gente é motivado, a gente quer ver com que a pessoa melhore e tal, e a gente erra pelo excesso. Então a gente dá muito suporte, a gente não dá autonomia para os alunos, a gente não deixa os alunos se virarem, a gente,
por estar num nível eventualmente mais avançado dessa habilidade motora, acha que a gente consegue fazer com que esse aluno seja facilitado, quando na verdade ele tem que se facilitar, e a gente tem que dar suporte para isso. E o problema da gente dar muito feedback são dois principais, assim. Primeiro, o aluno não vai processar tudo isso de informação, então ele provavelmente vai ser prejudicado. E isso acontece no carro, como exemplo clássico, assim. Eu lembro quando eu estava aprendendo a dirigir, bicho, tinha que desligar o som. Por quê? Porque a minha capacidade já estava ali toda para saber que, não, quando eu vou engatar a marcha, eu preciso pisar na embreagem. Quando eu tenho que virar o volante, eu tenho que dar seta. Isso era controlado de maneira voluntária. E aí esse cara, então, não tem capacidade de processar muita informação, tem que ser muito assertivo, né? Tem que ser o que eu comento, breve, claro e preciso. Isso é um bom feedback, assim. Mas, acima de tudo, quando a gente dá muito feedback, dá muito suporte, e isso eu vejo dentro do campo das habilidades motoras, como fora, como professor mesmo, as pessoas não criam autonomia. As pessoas, elas ficam dependentes. E a pior coisa que existe é um aluno que é dependente. Então, eu vejo, por exemplo, os colegas que são personal trainer. Aí eles prescrevem assim, o exercício milimetricamente, e esse aluno fica dependente do sujeito. Se o personal não vai, o cara não treina, bicho. Isso acontece também no campo das habilidades motoras. Então, se eu estou falando para você o que fazer a todo momento, e é no jogo, eu não estou do seu lado, no momento que você estiver sozinho, o seu desempenho cai. A gente chama isso de guidance hypothesis, que é como se fosse uma muleta mesmo. Eu sirvo de muleta. Você melhora o desempenho em função da minha presença, mas quando eu tiro a muleta, que é a minha presença para ti, seu desempenho, cai, porque ele está dependente. Então, bons professores fazem com que seus alunos melhorem, mas sem se tornarem dependentes. Essa é a grande questão. Então, assim, do que a gente sabe do ponto de vista do feedback, é exatamente isso. Você quer comentar? Depois a gente vai para o próximo do... Pode ser, tá? Desenvolvimento. Sim, claro. É bem interessante porque tem uma questão aqui. Eu vou trazer um estudo clássico, por exemplo, sim, do pesquisador do Markus Rapp, lá, alemão, que trabalha com a questão de aprendizagem implícita e explícita, por exemplo, tá? Eu estou só trazendo aqui a aplicação do que o professor Giordano está colocando. Resumo da pesquisa é o seguinte: a aprendizagem implícita é interessante quando você quer que o pessoal aprenda regras táticas básicas. Então, informação pouca. Então, a aprendizagem implícita é interessante. E isso também está atrelado, por exemplo, quando você aplica um dos princípios da pedagogia não linear, que é o que, por exemplo, justamente o foco externo quando você está realizando uma tarefa. O foco externo é o quê? Então, vamos para a visão clássica, por exemplo, de como é que era o treinamento da técnica a partir da década de 80, né? A partir do treinamento ideomotor. Tem um livro muito interessante, né, que saiu naquela época, que é clássico, que é interessante. A gente utiliza isso justamente para ter as bases dos alemães, né, Manfred Grosser e Neymeyer, né, que era o treinamento da técnica. E tudo a partir da representação mental. Quando você tem uma adequada representação mental e pode isso estruturá-lo na sua memória, tá? Tem essa imagem clara, você consegue reproduzir porque dá os estímulos adequados. Bacana. Mas quando você está trabalhando justamente com iniciantes, por exemplo, tá? É interessante o desvio da atenção, tá? Que aí o desvio da atenção faz com que justamente você esteja atento do que está acontecendo no ambiente, e eu estou falando especificamente de esportes coletivos, tá? Para que você possa ajustar a sua ação a partir daquilo que você está percebendo no ambiente. Então, aí que nós temos, então como é que vai ser o feedback? E como é que vai ser a instrução? Então, se estiver, por exemplo, se você estiver no caminho da pedagogia não linear, do Constraint-Led Approach, sim? Então, você vai focar a sua instrução especificamente no objetivo, no foco externo. Olha, a tarefa é para o objetivo é esse aqui. Eu não quero que você pense no cotovelo, não quero que você pense no pé, eu não quero que você pense na sua postura. Pensa no resultado.
Agora, na perspectiva clássica, por exemplo, de um treinamento clássico da técnica, o que você faz? Então aí você vai pensar em como é que é o cotovelo, como é que é a finalização, como é que é isso. Então está vendo quais são as diferenças a partir disso, mas no final das contas o desfecho é o quê? Comportamento, tá? E há caminhos. Agora, eu não estou querendo aqui dizer que a visão clássica é ruim, de forma alguma. Há momentos. É o que a gente fala de momentos pedagógicos, certo? Ora, vai precisar de uma abordagem mais explícita, ora você vai precisar de uma abordagem implícita, de um foco externo, foco interno. Então, né, você não, como que eu falo, não você casar, né, especificamente com uma proposta pedagógica. Elas estão aí para te atender, para te ajudar, certo? Então, é justamente isso. Como é que você equaliza isso a partir das demandas do seu aluno? Mas basicamente é isso. Boa, perfeito. Ainda bem que você trouxe essa questão da aprendizagem implícita e explícita. E eu acho até que vale a pena gastar um tempo nela, porque a gente pode aprender e essas habilidades motoras de diferentes mecanismos, assim, né? Então, tendo consciência de regras e eventos relacionados à habilidade motora. Então, não, quando eu entrar com o meu braço na água, o meu cotovelo tem que estar em 90 graus e tal. Ou de maneira implícita, inconsciente, que é como o Juan comentou. De maneira geral, a gente é bastante prescritivo, a gente dá muito detalhes. E quando a gente dá muito detalhes, a gente invoca condições de aprendizagem explícita mesmo, que são muito suscetíveis a um monte de coisa. Então, por estar aprendendo habilidades motoras de maneira explícita, com muitas regras, com muita informação relacionada ao próprio movimento, eu tenho menor capacidade de processar informações, porque isso é controlado de maneira consciente. Só que as habilidades motoras naturais, elas todas, na maior parte das vezes, são inconscientes. Então, sei lá, eu sempre dou esse exemplo bobo para os alunos. A gente sai daqui e vai até o banheiro, a gente não fica assim, minha postura está indo para frente. Não, a gente foca na meta e, vamos. Né? As ações humanas são orientadas à meta da ação. E essa é uma outra questão também de dar excesso de feedback. Quando a gente dá excesso de feedback, como foi comentado, a gente está indo contra as coisas naturais mesmo, de mecanismos de controle. Por isso que comportamento motor é tão legal. Você estuda os fatores, então instrução, prática, feedback, mas também estuda os mecanismos que dão suporte a essa ação. Por exemplo, como essa habilidade motora está sendo controlada por mecanismos conscientes, explícitos ou inconscientes implícitos. Isso foi bem legal de trazer. Agora, retomando a outra pergunta, né, do desenvolvimento, do crescimento, essa é a grande questão do desenvolvimento motor humano. Ele é não linear. Então, essa criança ela tem um comportamento de habilidade linear durante um período, de repente, num período sensível, crítico, bum! Isso acontece do ponto de vista do crescimento e isso impacta as habilidades de movimento. E a gente identifica, tem até um estudo com nadadores, inclusive, lá do Corinthians, que as meninas, principalmente, quando chegam ali próximo da menarca, elas têm meninas federadas, elas têm queda de desempenho, porque se tornam mais pesadas e não necessariamente mais fortes. E os meninos, o contrário. Então, os meninos, quando chegavam ali na maturidade biológica, eles tinham aumento de desempenho por conta que geralmente diminuíam o peso ou mantinham o peso, mas aumentava a massa muscular, se tornavam mais fortes, mais potentes, não. Todas essas informações elas nutrem o profissional. Então, um exemplo clássico que é bem comum, e o Juan comentou de a gente especializar porque a gente quer revelar um novo talento esportivo, né? Então, e isso aconteceu comigo. Eu tinha ali uns 11 anos, eu era o mais alto, o mais forte, e eu já tinha um bigodinho, inclusive. E aí não foi à toa que as pessoas me mandaram para o voleibol, porque, bicho, se esse menino tem essa altura, quando ele tiver 18 anos, ele vai ter 2 metros. Quem me conhece sabe que... E por quê? Porque
os técnicos, assim, desconheciam o fenômeno de maturação biológica, que eventualmente era só a questão da minha idade biológica que era avançada em relação aos pares da mesma idade cronológica, né? Então, essas informações, esses conhecimentos do desenvolvimento motor se relacionam bastante com os colegas do esporte, principalmente para a categoria de base, porque a gente se emociona, né? A gente olha, nossa, o cara é alto, é forte, vai ter 2 metros e vai ser o Giba. Enfim, como você pode ver, eu me tornei professor. Então, assim, deu muito errado. Ou muito certo para a gente. Assim, para a área de educação física, eu espero que dê certo. Mas para o voleibol, não deu certo. E é por isso que a gente precisa muito do comportamento motor como área dentro da educação física, e a conversa tem se relacionado com o esporte aqui, porque ela possibilita a gente não cometer esses erros, no fim das contas, né? E compreender o porquê que do nada esse cara teve uma certa dificuldade, diminuiu o tempo dele de piscina, o porquê que numa turminha lá de 12 anos não necessariamente o mais alto, mais forte será aos 20 o mais alto e o mais forte. Esse tipo de coisa nutre o profissional para que ele atue de maneira mais assertiva. E, infelizmente, no esporte, a gente vê poucos profissionais que têm esse nível de compreensão dos fenômenos. Assim. Sim. Com licença, eu só complementar essa parte aqui, sim, que eu acho que é interessante, pessoal, porque aqui eu trago uma questão bem importante para complementar o que o professor Giordano colocou. E é que, justamente, por isso que eu defendo assim muito a questão de evitarmos a especialização precoce, porque vamos pegar o exemplo do professor Giordano, né? Então, já que ele tem as condições biotipológicas, então vamos bater forte nisso. Então já começa a especialização precoce, né? Em questões de função do jogador na perspectiva tática, técnica, o que nós vamos fazer, e aí começa a espremer isso aí, correto? E aí justamente o que a gente não pode deixar que essa miragem faça com que nós cheguemos nesse ponto. Daí a importância de sabermos selecionar a proposta pedagógica adequada a partir da idade, para evitarmos justamente essa especialização precoce, a importância disso. E aí é que eu defendo justamente a questão da abordagem a partir do jogo, que vai permitir isso, embora justamente algumas condições de desenvolvimento motor, elas obviamente vão condicionar isso, mas aí é que está, quando você trabalha a partir do jogo e quando você organiza, ajusta, estrutura o jogo de forma que todo mundo possa participar, todo mundo a partir do seu nível de habilidade vai conseguir fazer com que participe adequadamente. E por fim, se nós falarmos de iniciação esportiva, eu estou falando dentro e fora da escola, em qualquer ambiente. Quando você trabalha a partir do jogo, não o jogo formal, o jogo reduzido, certo? Quando você organiza pedagogicamente as regras para que todo mundo possa participar, tem uma questão muito importante, e é a motivação. Não tem nada melhor do que você ter um aluno que saiu feliz do jogo porque conseguiu fazer aquilo que queria, se sentiu bem, satisfeito e com seu nível de habilidade. Então, isso é o mais importante. Eu prefiro isso, sim, do que simplesmente sair apenas suando ou apenas fazendo as coisas que você queria. Desde que esteja satisfeito, satisfeita, feliz, contente, porque gostou daquilo que fez, já isso compensa. Isso é muito importante. Eu vou tentar falar de algum exemplo que eu apliquei na vida, né, para ver se também a gente consegue dar mais ações para os meninos entenderem tudo que a gente discutiu aqui nessas últimas 2 perguntas. Seria mais ou menos assim, ó. O implícito, muitas vezes, para explicar para um atleta quanto de ar ele segura dentro do corpo para poder fazer a ondulação depois da virada, quanto ele pega de água, como é que ele vai aprendendo a controlar o próprio corpo. Uma brincadeira de pique numa piscina funda, aonde não ser pego é estar mergulhando, por exemplo, né? E estão todos ali brincando. Às vezes você nem vai estar falando de nada com ele sobre ondulação de virada, sobre
posição de corpo, quantidade de ar que ele segura dentro do corpo, porque isso tudo implica na flutuabilidade e na posição do corpo na ondulação. Mas aí só de você falar, olha, é pique, não pode encostar nas bordas, não pode pôr o pé no chão e só não vai poder ser pego quem estiver debaixo d'água. E aí você fala, ó, agora todo mundo ondulando, agora todo mundo perna de crawl, agora todo mundo perna de peito, e deixa se virar. Às vezes, essa brincadeira vai dar para aquele aluno ou criança ou futuro atleta, ou até mesmo um atleta já em nível bem avançado, informações para quando ele crescer ou mudar a composição corporal, ele entender por ele mesmo o que está de errado e como é que ele melhora a posição da mão, do pé ou do corpo. É mais ou menos isso? Matou. É isso, né? Então, assim, o ensino através dos jogos talvez pode ser traduzido também para o ensino através de brincadeiras no individual. Sim. Você reduz ali etapas, né? Ou centraliza ali situações aonde você vai dar elementos para que ele aprenda por si só. Uma outra coisa que a gente brincava muito lá com os meninos, eu trabalhei numa piscina bem funda, então a gente brincava tem a brincadeira mãe da rua, né? Não sei se vocês brincavam disso quando era criança, não sei se vocês brincaram na rua, mas que o pegador ficava no meio ali da rua e os passeios, né? Guia, calçada, não sei como é que vocês chamam, era o pique, né? E aí, como essa piscina era muito funda e para subir nela a distância da borda da água era muito, muito alta, né? Ali era a brincadeira da piscina ali, mãe da água, né? Você ficava lá, eu colocava 2, 3 pegadores e aí eles tinham que saltar, os pegadores iam pegando e ali eles trabalhavam saída, ondulação, velocidade de saída e o pegador, explosão ali para poder tentar pegar. Então, eram ações. Eu só aprendi a fazer isso depois de assistir muita palestra e de tentar traduzir muito os alemães lá, Jürgen Weinig. O Weinig, mas o livro, né? Isso, mas aí quem trabalha mais nessa questão de aprendizagem implícita é a proposta específica pedagógica, né? É a escola da bola. Sim. Tá? Que é o Kroger e Roth. Aí eles trabalham muito com isso. Eu lembro que eu assisti uma palestra, acho que do Weinig, que ele mostrava os tenistas da Alemanha na infância. E aí era todo tipo de raquete, todo tipo de bola. E a única coisa que eles queriam é que eles não prestassem atenção nem na raquete nem na bola. Então tinha um circuito de equilíbrio, um circuito de piso com, sei lá, brita, areia e tal. E os meninos tinham que ir fazendo como se fosse embaixadinha, né? Não sei como é que é o nome. Com várias raquetes, várias bolas diferentes, onde o menor elemento que se chamava a atenção da criança era a raquete e a bola. Eu fiquei tentando ver como é que eu vou fazer isso na piscina, como é que eu vou traduzir isso para a piscina. Aí é a criatividade, né? E tentar trazer para si. Agora, existe uma coisa que é, talvez, talento natural. Por exemplo, na mesma palestra, eu lembro que ele falava assim que muitos armadores, né, que são os responsáveis por armar a tática de jogo, principalmente no basquete, talvez deveriam ser escolhidos lá na escola pela habilidade de fazer malabares. Que ele falava assim, dá malabarismo para a criança, quem conseguir fazer com mais bolinhas vai ser o melhor armador. Existe isso, tipo assim, eu venho com um talento natural que com algum teste, talvez nada a ver, eu consigo pensar aquele talento, não para especializar precocemente, mas talvez para não para não deixar de entregar aquele desenvolvimento na melhor idade, né? Por exemplo, como o equilíbrio tem um limite ali, que você não ensina a criança a equilibrar até aquele limite, talvez ela não atinja o potencial máximo. Isso sou eu treinador, tá? Altamente especializado falando. Eu queria saber de vocês um pouco sobre isso. Assim, tem talento natural e se eu identifico isso, por exemplo, se é correto, eu também não negligenciar o todo, mas dar elementos para que ele atinja o máximo de uma habilidade específica, né? Ou de uma capacidade. Eu sempre me enrolo com capacidade abaixo. Mas é isso. Sabe que essa aula foi a aula que eu dei para
entrar aqui na UNB, né? O tema de, basicamente, diferenças individuais, a gente pode chamar de talento. Existe talento? Essa foi a prova didática, foi sobre esse assunto. E é um assunto que eu adoro, porque a gente tem essa perspectiva de que a gente consegue... lá tem um novo Neymar, um novo Messi, a gente... Vamos de Ronaldinho Gaúcho, que é muito melhor que os dois. Né? O novo Cristiano Ronaldo, o novo Giba do vôlei. Existem algumas características que são físicas, genéticas, e não tem o que fazer. Então, no meu caso, eu não vou ser o central do voleibol por motivos óbvios. Eu tenho 1,80, precisaria de 2,20. Mas o que a literatura coloca para a gente, e isso nasce dentro da área de comportamento motor, lá na Segunda Guerra Mundial. Antes disso, os laboratórios de comportamento motor estavam preocupados só em entender o fenômeno. Chegou a Segunda Guerra Mundial, o governo dos Estados Unidos vai até os laboratórios de comportamento motor e fala: o seguinte, a gente precisa selecionar mais rapidamente os recrutas para eles serem pilotos de avião. Falem para a gente quais são aqueles mais aptos que vão adquirir essa habilidade mais rápida. E aí entra um pesquisador, dentre outros, chamado Flashman, que ele cria um negócio que se chama capacidades motoras, que são variáveis latentes que te permitem adquirir habilidades mais facilmente. Então, dentre elas, por exemplo, coordenação olho-mão, pontaria, equilíbrio. São uma habilidade motora de equilíbrio, a pessoa que tem mais capacidade, não é uma habilidade, uma capacidade motora de equilíbrio vai adquirir melhor o surf, por exemplo, porque tem uma demanda de equilíbrio lá. Vai andar de slackline melhor, porque é uma habilidade motora que demanda equilíbrio. O remo lá na água, porque ele precisa de equilíbrio. O que a pesquisa nessa área identifica? Primeiro, esses testes de capacidade, eles falharam todos para predizer sucesso. Por quê? Porque o que te faz um melhor aprendiz no início, não necessariamente vai te fazer um melhor aprendiz no meio, e não necessariamente vai te fazer um melhor aprendiz no profissional. Então, o que eu estou tentando predizer no início, falha depois de 2 anos. Essa é a primeira questão. Assim. Então, a segunda questão é que, graças a Deus, as pessoas têm um negócio que se chama compensação de recursos. Então, se o cara é alto, é forte, ele vai ser centroavante, ele vai utilizar essa capacidade física para performar bem. Se o cara não for alto e forte, ele utiliza outras capacidades que ele tem para se tornar um pouco mais habilidoso. Então, você vê, eventualmente, jogadores numa mesma posição, mas com características muito distintas, porque eles se desenvolveram compensando recursos que faltaram. As pessoas têm capacidade de compensar recursos. Então, novamente, não dá para a gente predizer um teste de capacidade motora para predição. E tem um cara que se chama Erickson, que ele investiga o que faz com que as pessoas de alto nível se tornem pessoas de alto nível. Então, sei lá, o que fez com que o Ronaldinho Gaúcho se tornasse Ronaldinho Gaúcho, que o Einstein fosse o Einstein, e que o Beethoven fosse o Beethoven. E aí, geralmente, ele identifica que, primeiro, é impossível predizer. Segundo, essas pessoas precisam de uma característica psicológica de se manter praticando num nível desconfortante, porque melhorar não é fácil. Veja os nossos alunos, né? Para estudar para a prova, uma coisa é você ler, outra coisa é você estudar de verdade. Se manter numa prática, que eles chamam prática deliberada, durante uma década, durante 15 anos, para se tornar um atleta de alto rendimento, não é para qualquer um. Então, assim, a resiliência é um fator-chave para revelar atletas. Estrutura, condição financeira, a presença de um professor é fator-chave, e mais importante que as capacidades de base desse sujeito, que as capacidades motoras. Então, a presença de um professor impacta mais. Isso é bom a gente saber, porque é a nossa função. E o que é mais importante é um negócio que chama prática deliberada, que a gente pode considerar como uma prática efetiva, uma prática boa, com boas condições de instrução, prática feedback. E aí traz para o jogo, novamente, o nosso papel, como um papel de pessoas que moldam cenários que otimizam a aprendizagem, continuamente, de maneira gradativa, num nível incremental de dificuldade, porque as pessoas tendem, ao longo do tempo, a fazer o que fazem bem. As pessoas elas não vão para um próximo nível de dificuldade em todas as áreas.
Isso consegue impactar mais do que a presença possível de um talento. Então, hoje até a gente discute se existe talento, né? Então, a Marta, e é bonito a gente pensar nisso, porque a Marta, ela não nasceu com aquilo. Ela trabalhou muito duro durante muitas coisas, condições ambientais, inclusive. Quando eu falo ambientais, estou falando da floresta, estou falando do contexto onde ela nasceu, do jogo que ela teve que fazer, possivelmente contra outros meninos, porque provavelmente ela era a única menina lá no meio, do campão de areia, e a bola que faltava um monte de goma, ela nem rodava direito, ela rodava toda torta, ela teve que se adaptar a isso, a diversas condições que fazem com que a Marta seja ela ao longo dos anos. No fim das contas, o talento, ele, se existe, ele tem pouco impacto se comparado à experiência das pessoas ao longo da vida para chegarem no mais alto nível. Assim. A literatura tem apontado para esse caminho hoje em dia. Então, posso dizer que talvez é uma área que vai menos sofrer interferência da inteligência artificial no campo da educação física, né? Viajando aqui na fala dele, fica... Porque... me parece que acompanhar o dia a dia é mais fundamental do que pegar aquele talento ali que tem uma variável latente muito poderosa, mas que aquilo no meio do caminho pode se perder por não aproveitar. Juan, o que você acha? Pois é aí muito interessante, porque isso vai justamente ao encontro, né, do que a gente fala com relação, de novo, toca no assunto do processo de ensino, aprendizagem, treinamento, tá? Por quê? Porque justamente, vamos pensar aqui, já que o professor Giordano falou de prática deliberada, né? Teve justamente outro pesquisador, né? Justamente que falou do jogo deliberado. E que foi também, justamente, o Jean Coté, né? Ele é canadense, só para deixar claro. Justamente trouxe, toda essa questão do jogo deliberado, trouxe um modelo canadense para vamos pensar assim, um modelo de treinamento a longo prazo, tá? E aí é uma questão que vai ao encontro do professor Giordano, que falou o professor Giordano, que não é captar o talento que era o que se pensava antigamente. Vamos desenvolver o talento, se é que ele existe. Vamos dar oportunidade para que todo mundo desenvolva seu talento, tá? E aí, justamente, é o que eles colocaram, estabeleceram uma estrutura em que, primeiro, o jogo deliberado está em primeiro lugar, com relação, ele aparece primeiro até os 12 anos, especificamente, aproximadamente. O que é o jogo deliberado? É o que eu sempre falo com vocês quando dou aula. É a pelada. É isso, é você jogar a pelada. Esse é o jogo deliberado. E qual que é a riqueza disso? Qual que é a oportunidade disso? O jogo deliberado permite, justamente, é um jogo em que não há intervenção do adulto. E a própria criança se organiza, auto-organiza, tomando um conceito da dinâmica ecológica, para que justamente seu comportamento motor seja adequado para resolver os problemas do jogo. E veja que o interessante é que nós damos autonomia para esse aprendiz. Então, veja, por exemplo, para o ensino dos esportes, sim, dos esportes coletivos, e de qualquer esporte, estou falando inclusive de atletismo, quem já sabe aqui, conhece, né? Vamos falar assim, de uma forma menos culta, né? Quando quebrei o galho como professor de atletismo, tá? Sim, a minha proposta era justamente de trabalhar a partir do jogo. Aí muitos alunos falavam assim, como assim, jogo no atletismo? E justamente isso, é a partir do jogo. Mas é atletismo, é atletismo, mas é jogo. Você pode jogar quando está ensinando atletismo, como bem colocou o professor Américo, jogar quando é justamente natação, ginástica, enfim, é trazer esses elementos, porque o jogo desvia a atenção. Tá? Então você não está pensando muito nisso, não sobrecarrega a sua memória, né, de trabalho, correto? Então você está, enfim, não vou fugir muito do assunto. Mas o talento, pessoal, é justamente isso. Como é que a gente consegue desenvolver o talento, certo? E aqui eu trago uma questão que o professor Giordano colocou, muito importante, que também acho assim, essencial. E é justamente o desenvolvimento das capacidades motoras. E
na infância, pessoal, a importância da coordenação motora. A importância da coordenação motora para que possa adquirir habilidades. Seja se seu objetivo for alto nível de rendimento ou não, não interessa. O importante é dar a essa pessoa a possibilidade de desenvolver todo o seu potencial, suas capacidades, para que possa subir no ônibus sem se machucar, começando por aí, para que possa, talvez, né, andar e mascar chiclete, né, ao mesmo tempo. Então, é justamente, veja, o nosso papel, a importância que nós temos em compreender, né, a tarefa que nós temos em compreender a questão de que vamos procurar com que essas pessoas desenvolvam todo o seu potencial. Vamos chamar de potencial, que é isso que interessa aqui, tá? É justamente nessa questão da discussão do talento. Legal. Pessoal, se alguém quiser fazer perguntas, tá? É só sinalizar aí durante a nossa fala. Só vou pedir para vir aqui para a gente registrar vocês, tá certo? E aí não vale fazer pergunta de trás das câmeras, tá joia? Eu tenho mais um monte de perguntas, né? Mas ontem a gente está fazendo um evento aqui na FEF que chama Reconecta, né? Que é trazendo brincadeiras da época, talvez da nossa infância. Então, fazendo uma propaganda aqui. Ontem tivemos aqui futebol de botão, Jenga, pular corda, pular elástico, dominó, jogos de cartas e tal. E aí eu me estranhei, porque fui ensinar ali os meninos a jogar botão, porque alguns nem sabem mais as regras. E no primeiro chute que eu dei ali, um gol. Eu nunca fiz isso na vida real, no futebol, tá? Futebol não é meu forte. Aí a segunda vez fui ali também explicar alguma coisa, então trave, quer dizer, de 2 chutes, um entrou, bateu na trave, então um aproveitamento alto, né? Essa é uma pergunta que você trouxe aqui, a fala, eu já tinha anotado ali mentalmente para trazer. Se eu tenho essa vivência na infância, depois tenho uma meia-idade sedentária, quando eu volto a praticar atividade física, ali, depois que eu me formei, passei no concurso, arrumei meu primeiro emprego, falei, opa, agora dá tempo, né? Que é a realidade de grande parte da população. Tem benefício isso? Tem algum estudo que mostra que quem foi mais desenvolvido, né, ou teve ali na infância um baú de gestos e competências, né, bem trabalhado, como é que isso volta depois? Então, sinceramente, eu assustei um pouco nesse negócio ali, porque tinha anos, né? Eu nem tinha mais jogo de botão em casa. Quando a gente foi olhar lá, eu tinha só um campinho e tal, trouxe aqui, a gente foi jogar ali, e parecia uma coisa muito natural. É isso mesmo? Como é que isso acontece? Quando você comentou, eu falei, que bom. E agora vem a pergunta que levanta a bola, porque na área de desenvolvimento, especificamente, esse é um objeto de estudo que tem, na última década, assim, impactado mundialmente a nossa área e a forma com que a gente estuda as coisas. Assim. Que a gente tem identificado? Aliás, o que a gente tem na literatura consolidado, aliás? Que a competência de habilidades motoras básicas, e aqui o que eu chamo as habilidades motoras básicas? Das 3 categorias mais básicas mesmo, de locomoção, manipulação e estabilização. Equilíbrio, de sair de um ponto ao outro, correr, saltar, chutar. E, aliás, chutar é manipulação, né? Então, receber, arremessar, chutar, são habilidades motoras de manipulação. Essas habilidades motoras, ali de 2 a 10 anos, o desenvolvimento dessa competência geral dessas habilidades motoras é preditor de um estilo de vida ativo para o resto da vida. Controlado todos os fatores de confusão, inclusive com evidência disso em diferentes países do mundo, em diferentes regiões. Ou seja, as crianças hoje, o que a gente tem identificado? A gente chega na fase adulta e fala para as pessoas, vocês precisam ser fisicamente ativos para ter saúde, etc. E as pessoas não se engajam. Isso não nasceu na fase adulta.
Isso nasceu lá na primeira infância. Por quê? Olha que interessante. A competência motora, que é essa proficiência nas habilidades motoras básicas, ela está muito relacionada com a percepção de competência motora. Uma criança que faz bem se percebe bem. Uma criança que faz mal não vai se perceber competente. E a percepção de competência e a competência, elas são relacionadas com o engajamento espontâneo em esporte, atividade física, etc. Por se engajar mais em esporte, ter um interesse espontâneo nessas atividades motoras, essa pessoa tem melhor composição corporal, porque tem melhor gasto energético, é mais fisicamente ativa. A gente tem evidência robusta que essa pessoa tem maior saúde relacionada ao fitness, vai ter maior capacidade cardiorrespiratória. Hoje, as sociedades pediátricas já estão apontando o nível mínimo, aliás, diminuído de criança em termos de massa muscular e força muscular, que é a capacidade física que está relacionada a todas as outras. E aí, por ter mais isso, essa criança vai obrigatoriamente ter mais competência motora. E eu entro num ciclo virtuoso. Mas o contrário acontece. Então, se a criança não tem competência de movimento básica, ela não se percebe competente. Por não se perceber competente, ela não se engaja em atividade física espontânea, ela não tem interesse. Por não se engajar, tem piores condições cardiorrespiratórias, de capacidade física e composição corporal. Isso está relacionado hoje até com desempenho acadêmico e função cognitiva, ao longo da vida. Então, é estratégico e assim, quando eu olho, a gente está com uma ideia de retomar isso para o Brasil como um projeto interinstitucional envolvendo diferentes pesquisadores da região do Brasil. A gente precisa, porque quem mais vai poder intervir para melhorar a competência motora das crianças? Não tem outro profissional que tem essa capacidade. Então, colocar no centro que a competência motora é um objeto de estudo e trabalho do profissional de educação física, não tem outro profissional mais bem qualificado para melhorar a competência motora de crianças pequenas, é uma das nossas responsabilidades e que está ganhando muita força atualmente. Por quê? Porque a criança que tem maior competência motora na infância, ela tende a ser, com um nível de evidência robusto, um adulto fisicamente ativo e colhe todos os benefícios disso. Eu não estou falando de capacidade física, de força, velocidade, agilidade. Estou falando do software novamente, né? Da capacidade de realizar movimentos habilidosos na infância, que o profissional de educação física tem essa competência para desenvolver nessas crianças pequenas. E aí, nesse sentido, então, eu estou numa perspectiva de saúde, numa perspectiva acadêmica, profissional, mas também numa perspectiva de habilidades motoras, porque se eu tenho um conjunto de competências, um repertório motor vasto que eu trago da minha infância, quando eu me engajo em novas atividades, por exemplo, não existia beach tênis. As pessoas que foram mais bem estimuladas, quando entraram no beach tênis, já não partiram do nada, utilizaram esse repertório e aí elas desempenham mais e fica mais fácil para eu me engajar. Agora, eu nunca fiz nada, tenho uma baixa competência e eu me percebo pouco competente. Minha namorada olha para mim e ela fala assim, o problema é que eu não gosto de bola, eu não sei mexer com bola. Bicho, ela já se percebe pouco competente. Todas as atividades com bola, ela não vai se engajar. Então, se eu tenho uma competência vasta na primeira infância, na fase adulta, quando eu vou retomar alguma habilidade motora, que é o caso do bolinha, ou uma outra habilidade motora que eu nem conhecia, eu tenho mais facilidade de me engajar. E a gente tem identificado que o período crítico para adquirir essas habilidades é a primeira infância. O problema é que a gente vende mal o peixe. Aí vai ver a obrigatoriedade do profissional de educação física, lá na creche, por exemplo, ou no ensino fundamental, primeiros anos. Você vai ver que não tem. Por quê? Porque a gente, por muitas das vezes, nós profissionais de educação física, nós olhamos com um tom até pejorativo, no sentido, não, isso é tecnicismo, de melhorar a capacidade de movimento das pessoas. Se a gente não fizer isso, outros profissionais vão fazer, porque os colegas das áreas irmãs já estão olhando com carinho e estão chamando isso de outros nomes,
Porque é uma demanda da população, inclusive, assim, e a gente tem identificado que isso tem sido prejudicado ao longo do passar do tempo. Então, as crianças hoje elas ficam mais no celular, ficam mais em comportamento sedentário e estão tendo menor competência motora. Isso já está impactando profissões. A gente está com um projeto na polícia. Pela primeira vez, eles estão tendo dificuldade de encontrar pessoas para dirigir, porque as pessoas não têm competência motora suficiente para realizar aquelas habilidades motoras. Essa competência motora defasada, ela nasce da primeira infância. E aí eu olhei para eles e falo, sinto muito, mas vocês vão ter mais dificuldade, porque as crianças de hoje elas são bem menos fisicamente ativas se comparado a 20, 15 anos atrás, por exemplo. Então, esse é um problema crítico, é um problema sério, mundialmente reconhecido e com evidência robusta, que o profissional de educação física tem que se atentar, porque se ele não se atentar, outros profissionais vão resolver. Uma coisa que está na nossa mão, basicamente. Eu ministrei uma palestra recente agora no Celafisques e eu abri a palestra falando isso, que atividade física, exercício, esporte vai ser vendido. Se a gente não vender, alguém vai vender. E aí o lance é que a gente vende mal. E eu acho que você traz uma discussão que eu acho muito importante, que é a discussão... a gente briga demais dentro do curso entre bacharelado e licenciatura, e, às vezes, por ter um termo técnico que remete à parte mais técnica ou à parte mais de resultado, como competência, como habilidade, como capacidade, muita gente já arrepia e fala, não quero estudar isso, e, ao invés de desconstruir para trazer um lúdico que dê conta de tudo isso e não seja especialização precoce, ou qualquer tipo de especialização, que nem precisa se especializar para trabalhar essas coisas, né? Que não fique um lúdico pelo lúdico, que muitas vezes, pelo que eu estou vendo na nossa conversa, talvez a nossa ausência nesse lúdico pelo lúdico seja mais eficaz do que a nossa presença. Então, tipo assim, quando a gente está presente, a gente tem que trabalhar com os elementos, né? E vender bem esses elementos. Mas vender não é só toma aqui o elemento, me dá o dinheiro, não. É explicar para a escola que a criança aqui vai ter mais desempenho ali. E, às vezes, você não falou, mas me parece que até desempenho afetivo, social e de trabalho em equipe, que eu vejo isso zero em quem usa celular hoje. Quem é educado pelo celular. Porque o celular ele te dá uma coisa que essas habilidades não dão, que é a questão de ter que negociar com o outro com a sua própria incapacidade momentânea. Que é a hora que eu falo assim, eu não vou conseguir vencer aquele adversário ali, mas se eu passar a bola para ele consegue. E numa outra condição de jogo, quando for o adversário X, esse eu dou conta, a bola é minha, que eu resolvo com ele, e ele não. Então, enfim, eu não quero abrir demais a discussão, mas que a gente precisa trazer isso num segundo momento, viu, pessoal? Ligue Coachcast. A gente precisa tratar disso, porque às vezes a gente briga tanto dentro da profissão que esquece de brigar ou colocar nossa profissão no lugar que deveria lá fora. Né? Juan, desculpa, não. Mas acho que tinha que falar essa parte, até para dar um corte bacana. Dar um corte legal. Não, é o seguinte, você está menosprezando a sua qualidade como mediador. Tá? Então, né, aí não tem jeito. Não, mas aqui aí enquanto estavam vocês conversando, tem 3 pontos interessantes aqui. O primeiro, pessoal, que eu gostaria de trazer é justamente, como colocou o professor Américo, mas será que se essa pessoa teve uma boa vivência, né? Aí parou e depois voltou, como é que é? Aí é que eu trago a discussão do tipo de aprendizado, sim? Que é justamente isso, é o exemplo que a gente sempre dá. Quem aprendeu a andar de bicicleta, esquece? Não esquece, nunca esquece. Por quê? Porque foi aprendido de forma incidental, implícita. Então, você vai ver, e justamente a pesquisa nos traz isso. O conhecimento adquirido de forma implícita ele é muito mais robusto e resistente ao esquecimento do que de forma explícita. Então, por quê? E aí que vem essa questão. Porque você sente. Você, justamente, essa consciência corporal traz memórias que consolidam justamente esses caminhos neurológicos que permitem que você relembre em algum momento.
E o melhor disso, é muito adaptável, é versátil. Então, por isso que se essa experiência na primeira infância ou na infância de uma aprendizagem implícita, em que justamente você possa providenciar o desenvolvimento da coordenação motora, a aquisição de habilidades motoras básicas, todo esse arcabouço você vai empregá-lo de forma adequada para aprender o que você quiser, é o que a gente quer. Então, é justamente isso, vamos permitir com que a pessoa tenha uma, vamos falar assim, né, caixa de ferramentas adequada para que possa aprender o que ela quiser, Então, primeiro esse ponto. Segundo, veja o interessante agora que vem agora com a questão da parte do desenvolvimento cognitivo. Que agora está trabalhando-se muito, né, pesquisando-se muito a questão das funções executivas. E justamente o benéfico que é a prática da atividade física, ou nesse caso, vamos pensar aqui, do esporte para as funções executivas mais pesquisadas hoje em dia, né? A memória de trabalho, controle inibitório, flexibilidade cognitiva. Que é o que justamente vai te dar os elementos para que você possa lidar com grupos, possa lidar com adversidades, vai te dar resiliência, vai te dar um panorama diferente da vida, tá? Essas funções executivas. E tudo a partir de quê? Promovido a partir da prática esportiva, por exemplo, da atividade física. Então, esse é outro ponto que eu acho que é muito importante aqui também trazer para que nós justamente tenhamos possamos vender o peixe de forma adequada, certo? E, por fim, né, uma questão que é importantíssima é com relação a como é que nós vamos providenciar justamente essa prática, né? E só trago aqui um apelo, pessoal, para que a importância de que a gente conheça as diversas propostas pedagógicas que nós temos para ensinar esporte. É apenas. Ótimo. Eu vou abrir para pergunta da Ana Luísa, por favor, Ana Luísa. Enquanto a Ana vem, eu queria chamar a atenção de vocês assim, que talvez as próximas gerações que venham a fazer educação física já são gerações que tiveram pouca vivência, pouca caixa de ferramentas, inclusive, de experiências. O que me chamou a atenção foi isso ontem, ao ver o pessoal não sabendo pular corda, não sabendo brincar de elástico, não sabendo jogar botão. E não que esses 3 itens que a gente trouxe numa intervenção aqui de brincadeira são fundamentais, mas se não sabem isso, que também não sabem e que às vezes a gente espera que saiba. Então, assim, às vezes a gente espera que todo mundo que entra na faculdade de educação física hoje consiga receber uma bola com as mãos, né, por ter escolhido a educação física. E não necessariamente é isso que está chegando, tá certo? É mais ou menos por aí. Vai, Ana, acho que seu microfone já está funcionando. Sim. Pode falar? Tá. Bom, eu sou da licenciatura, estou quase me formando, né? E pelos 5 estágios que eu já passei na licenciatura do currículo antigo, eu vejo que a gente, ao longo do tempo, na educação básica, a gente perde muita área, né? Então, assim, o local em que eu mais gostei de trabalhar é o local em que a gente tem pouquíssimo espaço, que é o ensino médio. E a gente vem perdendo esse espaço de forma bastante rápida, assim. E eu vejo isso também, uma certa ligação com o fato de que as pessoas, talvez pelo acesso à internet, não tenham mais essa criatividade, entendeu? Essa vontade de jogar, de brincar, né? Eu acho que a parte da brincadeira, do jogo, de você criar novas regras para jogo, ela vem se perdendo ao longo do tempo, né? Então as pessoas estão cada vez brincando menos, sabe? E eu acho que isso influencia bastante assim no desenvolvimento motor, né? Desenvolvimento no geral, mas o motor eu acho que também é muito afetado, porque dentro das aulas de educação física no ensino médio, a gente vê pouquíssimas pessoas, até mesmo meninos assim, que antes brincavam mais, né? Dentro do ambiente da sala, agora já não brincam tanto assim, são muito poucos. Então, acho que a minha pergunta vem com relação a isso. Será que quem brinca mais, quem se desenvolve mais essa criatividade,
consegue ter um desenvolvimento maior, motor e social e etc. Porque eu acho que isso vem muito ligado também à nossa área da licenciatura, né? Que, igual o professor falou, assim, a gente tem essa briga entre licenciatura e bacharelado, e eu acho que isso atrapalha muito a gente, porque aí a gente chega lá e não sabe o que fazer, sabe? Tipo, tem mais a metade da turma que não quer fazer a aula e a gente não sabe como intervir nisso para que aqueles alunos queiram fazer a aula, né? E aí eles chegam lá, a gente passa, sei lá, vôlei, vamos brincar de vôlei, e não sabe os fundamentos do vôlei. E você também não sabe porque você não aprendeu na faculdade. Então, fica essa defasagem assim, para a gente. Aí, essa minha pergunta para vocês, assim, qual é a melhor maneira da gente intervir nesses casos? Como é que a gente pode fazer esse desenvolvimento assim, para a galera gostar de brincar, né? Gostar de jogar nessa área da adolescência, né? Do jovem mesmo. Bom, já que o Jordano olhou para mim, então é bom. Pode começar. Bom, na verdade, eu vou começar aqui, obviamente, sem entrar no campo do professor Giordano, tá? Na minha perspectiva, tá? Eu considero o seguinte, primeiro, que eu acho que isso aqui, pessoal, é um problema que é muito mais de fundo, é mais estrutural com relação à proposição das aulas de educação física, desde o início. Porque, como bem colocou o professor Giordano, se você não tem a experiência de vivenciar o esporte, seja qual for, desde o início, dificilmente você vai gostar dele lá na frente, começando por aí. Mas onde que isso começa? Na aula de educação física, tá? Então, mas esporte dentro da escola? Sim, esporte dentro da escola. Mas é aí que justamente é que eu trago para vocês a importância das propostas pedagógicas. Porque você pode fazer todo um tratamento pedagógico do esporte para que o pessoal comece a gostar do esporte. Mas é porque você está vivenciando, você vai querer fazer com que a escola tenha essa visão tradicional de captação de talento de forma alguma. Eu estou querendo que o pessoal valorize aquilo que é da nossa cultura como ser humano, que é o quê? O esporte é uma atividade tão bonita, tão rica, e que tem evoluído tanto, e que tem todo um conceito filosófico por trás disso, que nós não podemos desperdiçar esse conteúdo, começando por aí. E aí, pessoal, é que justamente a partir da pergunta da Ana, como é que eu faço? Por exemplo, eu tenho uma turma lá no ensino médio e a metade da turma não quer, certo? Não quer participar. Aí que eu tenho que recorrer às propostas pedagógicas. Por exemplo, temos uma muito interessante a partir disso, que é justamente o Sport Education, do Sidenton. Em 1986 ele pensou nesse problema, justamente. Como é que nós podemos fazer isso? Justamente, o Sidenton pensou nessa situação, porque haverá estudantes que não gostam muito do esporte. Nessa aula aqui, ou nessa temporada aqui da nossa disciplina de educação física, nós temos esportes com bola. Professor, mas eu não gosto muito. Tá? Não sei. Calma, vamos fazer o seguinte. A proposta do Sidenton é a seguinte: vamos organizar a turma em diversos grupos. E então vou ter um grupo em que vão ter justamente as pessoas que gostam de jogar mesmo, então vamos ter as equipes. Vamos ter um grupo em que vão ser os técnicos dessas equipes. Vamos ter os grupos em que serão os árbitros que vão justamente fazer com que o jogo aconteça. Vamos ter um grupo em que vai ser apenas a torcida. Vai ser um grupo em que vai ter apenas a estatística. Vai ser um grupo que vai ser a cobertura da mídia. Vai ser um grupo em que vai organizar o evento. E aí, em algum desses, alguém vai ter que participar. Isso já é uma negociação, tá? Mas eu não quero me expor jogando. Então, meu amigo, vamos lá. O que você quer fazer? Você quer ser da torcida? Tudo bem. Mas a torcida é só chegar lá. Não. A torcida, e aí que vem todo o contexto cultural que o Sidenton pensou justamente nisso. Você é da torcida, então você vai pesquisar sobre o esporte. Para quê? Para que você o compreenda. Você entenda realmente o que é, qual que é a lógica tática desse jogo, para que você possa justamente torcer por essa equipe, tá? E a partir disso, todo o contexto cultural disso.
Vamos ter, por exemplo, o que nós vamos cantar, o que nós vamos falar, como que nós vamos construir a partir disso. Porque não é torcer só gritar. Não, vamos fazer justamente toda uma estrutura que as torcidas fazem, né? As torcidas organizadas, para que a gente possa cantar, animar a equipe. Então, veja todo o contexto. Essa poderia ser uma das soluções. Vai resolver todos os problemas? Não, não vai resolver todos os problemas, tá? Mas eu considero, pessoal, que justamente tudo vem a partir daquela primeira fase, né, em que nós temos a oportunidade de apresentar o esporte para as crianças, a atividade física, e aí foi que o professor Giordano falou. Lá, por exemplo, na creche, qual que é a importância de termos profissional de educação física? Qual que é a importância de termos profissional de educação física no ensino médio, no ensino fundamental, né, anos iniciais, anos finais, para que justamente lá no ensino médio, justamente essa demanda ela emerja, tá? Agora, a gente sabe, né, que no ensino médio, claro, já eles estão pensando em vestibular, estão pensando em PAS, estão pensando nisso, estão pensando aquilo. E aí é que vem essa outra questão. Justamente é o momento em que mais esses adolescentes precisam de atividade física. Porque como é que você, e é isso que a gente vê hoje em dia, a taxa de adolescentes que estão com depressão, síndrome do pânico, ansiedade, justamente por isso. E o que eles fazem? Eles ficam enfiados no quarto, teoricamente, ou estudando, porque tem que dar conta, ou então nas telas. E atividade física, esporte zero, que é o que está robustamente comprovado. É o melhor antidepressivo, é o melhor ansiolítico. Então, como é que nós vamos fazer? E, bom, isso aí já é uma questão mais complicada, mas enfim, é isso. Legal. Quer acrescentar, Júlio? Assim, tem diversas coisas que eu queria acrescentar também. Eu concordo muito com o que foi dito. Tem alguns autores que colocam que a educação física ela sempre viveu uma crise de objeto de estudo. Então, a matemática estuda matemática, a português estuda português. A educação física ela depende da abordagem. E aí, se você tiver uma abordagem, você vai fazer uma coisa. Se você tiver uma abordagem dentro do contexto escolar, especificamente, você vai fazer outra e tal. E por ela não definição de objeto claro de estudo, fica difícil para a sociedade dar valor. Porque ninguém vai contestar um médico, um advogado, um engenheiro, um fisioterapeuta, porque está consolidado o objeto de estudo. Mas o profissional de educação física na escola, já que a gente nem a gente mesmo sabe o objeto de estudo, porque depende da abordagem que a gente está utilizando, a sociedade olha e fala, cara, isso não é importante. Aí fica fácil tirar. Eu sou de uma abordagem desenvolvimentista por motivos óbvios. Claro. E dentro da nossa perspectiva, o objeto de estudo da educação física é a capacidade de movimento. São as habilidades motoras básicas, assim. Então, e aí a gente identifica que por que esses adolescentes eles não têm uma inclinação para se manterem ativos? Porque eles não se percebem competentes. É muito difícil. E veja só, a realidade nos mostra mesmo assim. Por que corrida faz tanto sucesso? Porque você não precisa de uma competência motora muito alta para correr. Então, se você assim, consegue se deslocar, você consegue participar de um grupinho de corrida. E isso te gera uma percepção de competência, que provavelmente vai te motivar a ser aderente a isso. Você me permite uma parte? Por favor. É objeto da tese, né? Eu acho que, além disso, metas gradativas individuais. Que, além de precisar de pouca competência para iniciar, você tem sempre uma prova adequada para aquela competência. 5 quilômetros caminhando, depois 10 quilômetros caminhando, 5 quilômetros correndo, aí às vezes tem prova de 8, aí 10, depois tem 12, aí vai para 20, aí tem uma pampulha que é 18, né? Não é meia maratona. Não é. Aí depois vai para maratona, aí depois para ultramaratona, aí tem maratona fora
do asfalto, né? Então, aí depois tem os ambientes que vão mudando. Suporte social. Você correu 5 em Brasília, não é a mesma coisa que correr 5 no Rio. Aí tem o lance social e tem enfim, aí é outro podcast. Mas acho que esse lance de é como a pessoa experimenta, né? Experimenta uma coisa que ela tem chance de visualizar o fim e do que é determinante de sucesso, que para ele é só cumprir o percurso. Desculpa ter interrompido. E conversa com a competência da pessoa em atingir a meta. As pessoas elas se motivam com base em metas que são desafiadoras, mas que são realistas e que são atingíveis. Se a meta for muito fácil, ela se torna boring, né? Ela se torna entediante. Se a meta for difícil, ela se torna alguma coisa que me gera desconforto, eu nunca vou atingir a meta. Então, a meta ela precisa ser gradativa, e quem deixa isso gradativo é a competência de base mesmo. Então, numa perspectiva desenvolvimentista, melhorar a capacidade de habilidade das pessoas melhora a percepção de competência das pessoas. E para o pessoal que trabalha com motivação especificamente, a gente sabe que a percepção de competência é uma necessidade psicológica básica da motivação. Provavelmente você não vai ser motivado se você não se sentir competente. Isso é para todas as ações humanas, dentre elas as relacionadas à atividade física. Aí, assim, a primeira coisa que a gente deveria fazer enquanto área, uma discussão séria, é definir melhor o nosso objeto de estudo. E isso a gente está, na nossa turminha do comportamento motor, propondo coisas nesse sentido, assim, para melhorar a sociedade. Nós somos importantes por causa disso aqui. A segunda coisa seria melhorar a competência de movimento para melhorar a percepção de competência dessas pessoas. Dar autonomia, que é a segunda necessidade psicológica básica. Dar suporte social, que é a terceira necessidade psicológica básica, né? Teoria da autodeterminação, de motivação. Se a gente deixa isso, provavelmente a gente vai engajar melhor. Agora, o que não dá é a gente chegar num adolescente que nunca correu, nunca arremessou. Ele não se sente competente. Se você pede para ele arremessar para o gol na frente dos outros, provavelmente ele vai se sentir acanhado por isso, porque os outros vão ficar julgando ele. E ele espontaneamente vai cada vez menos participar e a gente perde mais um. Então, no fim das contas, para responder sem dar uma resposta, o problema vai muito além da nossa atuação. O problema vai estar relacionado com uma crise de identidade da área de educação física, está relacionado com coisas que não estão no nosso meio mesmo, assim, com políticas públicas, porque não adianta, o cara, eu gostaria muito de jogar tênis, putz, mas você não tem condição financeira para isso, provavelmente você não vai jogar, a sua mãe saiu às 4 da manhã, vai voltar às 11 da noite, você ficou sozinho cuidando do seu irmão em casa. Então, a competência motora, dentro de uma perspectiva ecológica, ela está inserida num sistema que é multifatorial. Nós, enquanto profissionais de educação física, nós deveríamos olhar para o que está no nosso alcance em termos de atuação. Então, vamos melhorar a competência de movimento dessas pessoas, porque isso é fator determinante, mas também em toda a rede que dá suporte a isso. Por exemplo, vamos pensar em políticas públicas enquanto área de educação física para manter essas crianças ativas. Vamos pensar na obrigatoriedade de profissional de educação física na escola. Vamos pensar em outras condições que estão relacionadas a acessos. A gente tem gente hoje estudando arquitetura e quanto isso impacta o meio arquitetônico, impacta em nível de competência motora de crianças pequenas. Essa criança ela não vai correr se não tiver um pátio na escola dela, porque ela não tem espaço para correr. Isso quem estuda e quem pode dar insights nesse sentido são os profissionais de educação física, mas a gente só consegue fazer isso se a gente parar de caracterizar o movimento humano e o movimento humano habilidoso como algo que deve ser evitado. Pelo contrário, a gente deveria olhar com muito carinho, porque, novamente, se não a gente, quem? Fatalmente, se a gente não vender. Alguém vai vender. Alguém vai vender, já tem gente vendendo. Sem dúvida. Bom, eu queria falar também sobre a sua pergunta, porque eu acho ela muito interessante, e vou falar com algumas analogias, tá?
Eu acho que as pessoas hoje, por um fenômeno de mercado, que é o que eu estudo, elas estão muito expostas ao fenômeno da customização. Então, por exemplo, vocês vão sair com a família no final de semana, vão a um shopping. Provavelmente cada um vai comer um prato de um restaurante diferente, se isso for possível economicamente. Então, quer dizer, você customizou, você fez a adequação ao seu gosto alimentar, aquilo que você vai comer. A criança que é educada pelo celular, ela não briga mais com o irmão por conta do qual desenho vai assistir. Então, ela está sendo a timeline, o feed é customizado. Então, hoje, o não gosto e não gosto, pronto, acabou, é uma coisa muito comum. E aí, o professor que vai trabalhar o Quarteto Fantástico é 2 meses de futebol, 2 meses que ele não gosta e não acabou. Então, talvez o cardápio tivesse que ser mais variado, com opções mais simples, que a pessoa pudesse experimentar. Entendeu? Então, ela vai experimentar, por exemplo, lançar bola. Lançar bola de tênis, de basquete, de bolão de parque, bola de papel, pôr a bola dentro da caneta e... que eu acho que tem gente que nunca fez isso na vida. Sabe? Soprar a bola com caneta Bic, que você tirou... Valeu, Bic. Aí, tipo assim, tudo isso, né? E aí, fazendo uma outra analogia. Quando existe uma empresa que entra com um jogo que vira fenômeno internacional, que é o Candy Crush, ele coloca lá, primeiro cruza, ele dá 2 tipos de cores e fala assim, cruza essa com essa, para você ver. Ele vai ensinando gradativamente o sucesso, né? E aí você vai caminhando naquele tabuleiro virtual e aprendendo que se você fizer 4, acontece uma coisa diferente, se você fizer um L, outra coisa. Então, quer dizer, aos poucos. Essa degustação do prazer pela atividade motora, ela não acontece nas famílias ou naturalmente mais. E aí, quando cai lá na escola para acontecer, muitas vezes a gente chega com um cardápio muito complexo. E aí é ainda obrigatório. E talvez pouco variado nesse sentido. Porque se o objetivo é eu ensinar a chutar, qual o problema de ser uma bola de papel? Aí, para acabar a fala, há muito tempo aqui em Brasília, né, mas na minha história de vida, aí, pouco tempo atrás, eu cheguei aqui e eu não tinha loja de departamento de brinquedo grande, igual tem aqui, né, 2 grandes marcas e tal. E o que me chamou a atenção é que eu fui para uma loja dessas para levar minhas filhas para escolher brinquedos, acho que era Dia das Crianças, enfim. E aí o que me chamou a atenção é que a molecada lá fora brincando e os pais lá dentro olhando brinquedos. Sabe o que eles estavam brincando lá fora? Com uma latinha de refrigerante amassada, num arco arquitetônico do prédio, que era uma coluna lá, uma pilastra, virou o gol e virou um futebol de latinha lá e o pau quebrando. Entenderam? Então, assim, para existir o fute-mesa da FEF, que é um fute-mesa diferente de qualquer outro lugar, precisou ter uma mesa caindo aos pedaços ali, uma bola, não foi? A galera se juntou, criou regra, criou um jeito de jogar. Era uma mesa pequenininha, tinha um jeitão... Ninguém falou nada e ali aconteceu. Então, assim, eu não estou também respondendo, mas estou dando elementos que talvez possa construir a resposta. E, para fechar, eu acho que, enquanto área... Infelizmente, isso é um problema grave nosso, porque o pessoal da área de saúde, eles têm 2 coisas básicas, que é semiologia, que é a arte de consultar, e hoje a medicina, a enfermagem, o odonto, acho que fazem isso muito bem. Desculpa a nutrição se fizer e eu não souber, mas acho que faz mal. E os livros de propedêutica, que é o livro que te dá uma conduta básica. Uma decisão. Então, se você vai à academia, vou pegar a academia, tá? Que é o fenômeno talvez mais populoso hoje, tanto de profissionais quanto de pessoas que praticam algum tipo de atividade. Se você vai à academia de manhã, esse exercício na polia alta tem um nome, à tarde tem outro, à noite tem outro. Se uma pessoa com qualquer discrepância daquilo que é a média da normalidade da população entrar na academia, como, por exemplo, uma hipertensão arterial, ele vai ter N intervenções, porque a gente não tem uma conduta, um manual e tal. Ah, mas você quer receita de bolo? Quero. Porque receita de bolo vende.
Depois que a gente já estiver vendendo, você sabe, ninguém faz exercício sem nos consultar. Depois que a gente já estiver na escola com a receita de bolo, eu desconstruo a receita e melhoro. Não explodo a receita e falo que nenhuma receita presta. Então, assim, acho que é isso, Ana, para a sua pergunta. Porque quando a gente aprende na graduação que nada está certo, aí tem uma hora que você fala assim, mas o que está certo? Sabe? Que nenhuma receita é correta, você que tem que ter sua conduta e tal. Aí, qual a conduta correta? Entenderam? Eu falo isso porque a vida toda, quando eu estudei, eu sentia muita falta dessa questão, assim, como é que prescreve? Né? E aí você chama, vamos fazer uma oficina de prescrição. Ninguém quer, porque ninguém quer falar como é que prescreve. Porque, de certa maneira, a gente tem uma autonomia profissional muito grande, mas essa autonomia gera uma variedade de intervenção tamanha que a gente não tem, talvez, uma forma bem incutida na sociedade que gere engajamento e reconhecimento da necessidade da nossa atuação. Desculpa se eu viajei muito, mas eu acho que isso é para todas as áreas. Sim. É do treinamento de alto rendimento à iniciação na escola, e aí, enfim, é isso. Bom, a gente já até passou um pouco do horário do que a gente faz de gravação, que é mais ou menos 1h20, mas eu tenho uma pergunta que eu não posso deixar... Uma pergunta ou não, uma reflexão que eu não posso deixar de fazer para encerrar, se ninguém quiser fazer mais perguntas, que é o seguinte: talvez nessa história do comportamento motor, a gente está muito ligado numa transformação do físico, que é o crescimento e desenvolvimento, né? Mas a maturação e o decréscimo das capacidades físicas do corpo, talvez ainda nem sei se já foram tão estudados assim. Será que vai chegar uma hora que a gente vai dar conta de estudar tanto essa parte da transformação, assim, quando o homem tem o estirão, o ganho de hormônios, a massa muscular, a mulher tem a menarca e tal? Será que a gente vai conseguir chegar na época da mulher pós-menopausa, do homem que tem cada vez mais, em tenra idade, sua capacidade de testosterona reduzida e tudo mais? Será que a gente chega nessa hora também de fazer essa transição para a terceira idade e como intervir ali nesse decréscimo, sabe? O que vocês acham disso? E será o jogo também, né? Que jogo? Eu talvez saiba pensar lá para a natação da criança, mas não sei pensar para a terceira idade na hidroginástica, por exemplo, um jogo, talvez. Né? Enfim, é isso que eu queria ouvir vocês, para a gente ir caminhando para o final. A área de desenvolvimento, né, ela se propõe a estudar as capacidades de habilidades motoras ao longo da vida. Então, em tese, é ao longo da vida mesmo. Até o fim dela, enfim. A questão é que ela foi muito abraçada por professores de educação física, por neuropediatras, enfim, por pessoas muito interessadas na infância, adolescência, chegou na fase adulta, bum. Tem um artigo que traça as novas tendências da área de desenvolvimento motor, e uma delas, aliás, isso era tipo um call to action, era estudar desenvolvimento motor ao longo da vida mesmo. Por quê? O que a gente tem em termos de quantidade de conhecimento produzido até a fase adulta não é a mesma se comparada ao desenvolvimento motor. E aqui a gente tem que falar de desenvolvimento, que desenvolvimento é mudança, não necessariamente melhor aquisição de padrões funcionais. A queda, o declínio funcional também é desenvolvimento, porque desenvolvimento é mudança ao longo da vida, né? A gente sabe bem pouco se comparado ao que a gente sabe no início. Há colegas já se propondo a investigar isso. Quando a gente olha para a população idosa, geralmente a gente tem uma perspectiva bastante ainda do hardware ou do cavalo, nessas analogias, e não do cavaleiro e não do software. Ou seja, como fica a qualidade de movimento caindo. A gente sabe que diminui a massa muscular, diminui a capacidade física de força, mas as habilidades de movimento, a literatura ainda carece disso. Há uma call to action a nível mundial
para a gente olhar para essas características. Por quê? Porque se a competência motora impacta a infância, adolescência, fase adulta, não tenha dúvida. Na velhice. Na velhice vai. Por quê? Porque ele vai ter menos força, aí tendo menor capacidade motoras, as tarefas de transferência postural, elas vão ser mais custosas, aumentará o risco de queda das pessoas e etc. O que eu vejo é que o pessoal da fisioterapia tem olhado com bastante carinho, e o que a gente tem de conhecimento dessa área especificamente é relacionado à perspectiva terapêutica. Só que tem um passo antes da perspectiva de reabilitar alguém, que é manter a capacidade funcional, de qualidade de movimento. E essa é uma área que na perspectiva de mercado, é o mar azul, né? Oceano Azul. O Oceano Azul, isso. Que, assim, quem engatar estudando desenvolvimento em população idosa será fatalmente a pessoa referência a nível mundial, porque a gente não tem em se comparado ao que a gente tem para as crianças e adolescentes. Queremos royalties, hein? Juan. Bom, nessa perspectiva, eu confesso que é uma pergunta bem complexa, tá? Na perspectiva do processo de ensino-aprendizagem, posso falar treinamento, tá? Para idosos, sim? Eu entendo que a gente tem que partir de novo para o que eles precisam, ou seja, você tem que olhar para a sua turma, vamos falar assim, quais são as necessidades, e você tem que personalizar, customizar, vamos falar, né? Adequar o termo. Mas, nessa perspectiva, pessoal, eu entendo que o jogo é o mais benéfico. Por quê? Porque justamente vai demandar de toda essa parte cognitiva, que é justamente o que nós precisamos que a pessoa idosa possa manter essa funcionalidade. E também na perspectiva, obviamente, das capacidades motoras. Só que o jogo vai ter algumas restrições com relação ao contato, certo? Mas eu entendo que o mais importante nessa perspectiva é que o jogo pode acontecer, sim, mas é um jogo completamente adaptado, em que justamente você consiga trabalhar, né, todos esses aspectos e tenha esse cuidado. Agora, o que também é muito interessante nessa fase é trabalhar as formas jogadas, sim? Que seria como que nós podemos trazer exercícios de coordenação motora, por exemplo, tá? Mas em forma de desafio, de uma forma jogada. Contextualizado. Exatamente, para que justamente a pessoa sinta esse desafio. É como tem uma questão muito interessante quando a gente está fazendo o treinamento da coordenação motora. Quando você faz uma aula, por exemplo, em que o foco é a coordenação motora, os exercícios ou formas jogadas desses exercícios, tá? Eles trabalham no máximo uma duração de 15, 20 segundos. Porque é tão rápido para justamente fazer com que a pessoa... Eu não consegui mas o próximo talvez você consiga. Mas é tão rápido que você já esqueceu que o outro... você não conseguiu, mas esse aqui eu já consegui, o outro, o próximo, tá? Então é tão rápido que justamente a percepção de competência, você desvia o foco disso, tá? Então é justamente ver como é que faz com que a pessoa trabalhe toda essa gama, né, de capacidades que precisa e de habilidades para manter sua funcionalidade, tá? E aí eu realmente estaria muito mais inclinado em jogos adaptados e formas jogadas. Eu, dentro dessa perspectiva, Rua, tem os guidelines de reabilitação e intervenção fisioterapêutica para a população idosa. Porque as duas principais queixas, aumento de massa muscular e força e diminuição de incidência de quedas por melhora de controle postural. Para controle postural especificamente, a gente vê que as abordagens relacionadas a jogo, brincadeiras, etc., ou esporte, elas são tão eficientes quanto. Então, por exemplo, Tai Chi Chuan consegue ter melhor ou igual desfecho de prevenção de quedas, se comparado, por exemplo, à fisioterapia padrão. Só que o Tai Chi, a pessoa adere. E é uma atividade especificamente que poderia ser pensada para um profissional de educação física, porque a gente é craque nisso. Jogos de realidade virtual que envolvem transferências posturais, controle postural, etc.,
demandas de equilíbrio geram ganhos de controle postural e funcionalidade muito parecidos com a fisioterapia padrão, eventualmente superiores, para populações idosas com deficiência neurológica, AVC, Parkinson, etc. O profissional de educação física podia estar lá, sabe? E eu sempre olho para os meus e isso retoma lá no início, assim. São áreas que estão descobertas, os nossos alunos geralmente têm uma inclinação muito quadradinha e que ninguém enxerga como um meio de atuação possível para estar ajudando as pessoas. Enquanto área acadêmica também a gente precisa olhar com mais carinho. Concordo imensamente com a sua abordagem, assim, a gente pode contribuir melhor. Legal. Eu sempre brinco no início da disciplina de administração e educação física que tem que se propor um projeto de evento ou de empresa, né? Que eu queria ver um slackline para idosos, né? E aí, hoje, eu vejo no Instagram, às vezes, rolando lá na minha tela, uma aula de academia, uma ginástica de academia, que geralmente são mulheres fazendo essa aula, que elas estão presas no sistema de cadeirinha de escalada e um elástico. Já viram essa aula? E aí elas fazem coreografias, danças, e elas se quicam. Eu nem sei como expressar, mas elas se quicam mesmo. O elástico devolve elas em pé e ela volta a deitar. Então tem coreografia que elas saem voando como se fosse personagem de teatro, sabe? Que está preso por cabos, assim. Pois olha aí no Instagram. Na edição eu vou tentar colocar aqui, tá? Para vocês verem. E aí, isso amarra o idoso devidamente, né? Seguro e amarrado nesse sentido, por que não? Né? Um grande erro estratégico da administração que ela aponta, né, há muitos anos, é a gente achar que terceira idade é um nicho de mercado só. Ele é um nicho não segmentado, porque a gente tem idosos radicais, idosos tradicionais e tudo mais. Tá? E eu acho que a academia, aí sim falando agora um pouco mais no academicismo, até os métodos de investigação eles têm que ser um pouco mais adaptáveis, porque eu já vi alguns estudos sendo feitos em casas de repouso, asilos, né, em casa de repouso, e aí fazem lá com brincadeiras, com jogos, estimulando e tentando avaliar capacidades físicas e não, talvez, o comportamento motor. De movimento. Mas aí o que acontece? Eles melhorou ou não melhorou? Não melhorou, mas também não piorou. Então, talvez medir... a gente não tem essa medida de quanto que a taxa de decréscimo ao longo do tempo, de capacidade funcional. Então, às vezes, esses estudos estão trazendo que não melhorou, mas quando ele devia comparar com uma população com controle, o quanto que ele manteve em comparação com quem não fez nada, teve decréscimo. Né? Então, até na parte metodológica, talvez a gente devia chamar atenção para isso. Né? Então, enfim... Gente, eu ficaria até meio-dia, 1 hora, mas a internet tem um tempo que não é o tempo da academia, então a gente tenta diminuir um pouco a intervenção por conta do programa também ser gravado. Eu queria agradecer imensamente, tá, a presença de vocês dois. Queria agradecer a Liga, agradecer o pessoal do CoachCast. Está uma semana universitária concorrida, né, cheio de horários e atividades. A gente vai disponibilizar esse material gravado, se vocês assim o permitirem. Agora, segundo as novas regras da universidade, tem que ter até uma autorização e tudo. Exatamente. Espero que as pessoas aproveitem muito esse conteúdo, como foi prazeroso para nós estar aqui com vocês dois essa manhã. Tá joia? Alguém quer fazer alguma consideração final? Alguém da plateia? Não? Tá joia. Queria passar a palavra para vocês, então, para a gente poder encerrar. Tá? E aí agora eu vou inverter. Isso. Jordano, depois o Juan, tá joia? Não, novamente agradecer a oportunidade. Eu acho que essas iniciativas, a gente sempre comenta, né, que a gente tem que falar além dos muros da academia, daqui do universo acadêmico. A gente fala muito entre si. As pessoas lá fora precisam entender o que a gente faz aqui dentro. É uma possibilidade da gente, inclusive, defender o porquê que a UNB precisa existir, porquê que a universidade pública precisa existir. A gente precisa fazer divulgação científica, levar conhecimento para as pessoas lá fora, para as pessoas entenderem o que é educação física, para as pessoas entenderem o que a gente faz aqui dentro. Então, essas iniciativas, eu sempre fico muito feliz em ver que os colegas estão investindo nisso.
Então, Américo, de coração, parabéns para você, pelo teu time, de tocar essas iniciativas que nos levam a conversar com a sociedade. É muito importante, a gente faz coisas muito gigantes, mas a gente vende mal. É impressionante como a gente vende mal, cara. E ter os colegas que sabem vender nos ajudando é excelente. Mais uma vez agradeço a atenção dos colegas que estão aqui. Enfim, vocês são as pessoas que estão mais próximas e que também vão ecoar as coisas que a gente faz aqui dentro. Lá fora, já vocês estão se formando, aqueles que estão na graduação. No fim das contas, todos ganham quando a gente consegue impactar positivamente o nosso trabalho. E essa iniciativa, sem sombra de dúvida, é uma das coisas que colabora para que a gente atue em alto nível. Pessoal, agradeço a atenção de vocês nessas nossas 2 horas de conversa e eu sempre estou à disposição. Muito obrigado, viu? Valeu. Juan? Bom, eu gostaria de reforçar, né, os parabéns, né, que deu o professor Giordano para o professor Américo, né, porque realmente esse tipo de iniciativa é muito interessante e, como coloquei, muito rica, sim? Porque uma conversa dessas aqui, né, é muito mais proveitosa, né, na perspectiva, vamos falar assim, de desviar a atenção da sala de aula, né, para uma conversa, né, vamos falar assim, descontraída. Então, acho que é muito interessante e traz vários elementos de reflexão, tá? E não só aqueles levantados aqui, senão que justamente talvez ao rever o vídeo, a gravação, enfim, seja o que for, ou então o próprio aqui, talvez para vocês, algumas coisas ficaram aí na sua cabeça, tá? Então, acho que isso é essencial. E o segundo também, pessoal, é parabenizar vocês que ficaram aqui, nos escutando, sim, porque entendo, né, que isso aqui é um aporte para vocês, vocês vão filtrar. Isso aqui é legal, isso aqui não. Valeu a pena, não valeu a pena só pelo professor Giordano, professor Américo, tá? Valeu para ti, principalmente. Mas, enfim, só estou brincando. Mas justamente isso, essa situação aqui que vai levar vocês a terem esse nível de reflexão. Sair da sala de aula e estarem aqui é muito interessante e parabéns, tá? E, por fim, para fechar, que eu concordo plenamente com o que falou o professor Giordano, né, e é de valorizarmos aqui a UNB, valorizarmos a educação pública, valorizarmos o conhecimento, tá? Em momentos em que há algum obscurantismo por aqui flutuando, né, em que o conhecimento não é mais válido, né, na sociedade. Então, realmente apresentar para a sociedade que o conhecimento vale a pena. Tá? E que é realmente o que permite que a sociedade evolua e seja cada vez mais humana, né? Esperamos que seja isso, tá? No mais é isso, muito obrigado, tá? Obrigado. Gravando, eu, ao invés de fazer uma foto, vou chamar todo mundo aqui embaixo, a gente faz um frame aqui gravado nessa máquina chiquetosa que a gente tem na FF agora, e depois a gente tem essa foto para guardar e para vocês exibirem ali no dia da formatura, tá joia? Um abraço para vocês aí. Que palavra que vai ser dita aí? Letícia? Letícia! Puxa saco da monitora, né? Fefe? Fefe! Aí, valeu, pessoal.